Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão nesta terça-feira. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan traz informações de uma possível chegada de reforço ou não para o Mundial de Clubes no mês que vem. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Hora da gente falar do Palmeiras. O que vocês querem falar? O que é que a gente quer falar? A gente quer saber. O que mais se fala aí nas redes sociais aí é engraçado, eu estava no Allianz na quinta-feira, foi o jogo Palmeiras e Ceará? Foi quinta-feira. E aí a Leila agora, ela tá, o que ela está fazendo, a presidente? Ela entra para cumprimentar os torcedores e sabe aquele, tipo uma bazuca de pressão que joga camiseta enrolada? Sabe aquelas camisetinhas? Tipo uma bazuca de pressão, já viu? Não. Nunca viu? Nossa, o chat com certeza já viu. Aquelas bazucas de pressão que você aperta, tipo uma bazuca mesmo, tem um gatilho. E sai o quê? Sai uma camiseta enrolada. Ah, já, no cano, gramado, já vi. E aí o mascote do Palmeiras vai junto com a presidente Leila, ela vai... Plá, plá. Aí uns torcedores começaram a gritar para Leila: a gente não quer a camiseta não, presidente, a gente quer o Cristiano Ronaldo. Então, assim, ela começou a dar risada. Porque o que mais se fala, depois que a Televisa deu essa notícia de que o Palmeiras era um dos clubes interessados no Cristiano Ronaldo... E direto aparece aqui no chat, o povo perguntando. Só se fala em Cristiano Ronaldo aí, num determinado nicho de palmeirenses da internet e tal. Mas o que eu inclusive falando com uma fonte hoje de manhã do Palmeiras sobre reforços, janela, se o Palmeiras vai ter esse tempo até o Mundial para se reforçar, ou se o Abel precisa de alguma posição ali pontual, a minha apuração de hoje de manhã era assim, a fonte falando, olha, muito provavelmente o Palmeiras não vai contratar ninguém até o Mundial, que já vai com esse elenco, vai com esse time até o Mundial. Né? Então, assim, não vai ter... O Departamento de Análise de Mercado tem nomes mapeados? Tem. Mas até você abrir negociação, até você contratar, até o Mundial, o tempo está muito curto e, assim, você não tem nenhuma emergência nesse momento. Que nem há tempos atrás, até o começo do ano, precisa de um centroavante. O Hendrick foi embora, precisa de um centroavante. Ah, o Estevão vai embora. Você tem o Paulinho, você tem o Facundo... Né? Você tem jogadores ali que são protagonistas e que você pode usar no time. Você tá preparando o Alan é um jogador que está entrando muito bem. Então você tem opções ali, né? Você tem os moleques. Então, assim, o Palmeiras não é que está faltando jogador. Então o Palmeiras está muito low profile no mercado. E a tendência é que não contrate ninguém até o Mundial. Não, pelo contrário, fez uma janela muito robusta, né? Eu estava olhando minha colinha aqui, Vitor Roque, 158 milhões, Paulinho, 115 milhões. E o Paulinho ainda pegando a sua melhor forma física para chegar no Mundial muito bem. O Facundo Torres, 72 milhões de reais. E o Martínez, 44 milhões de reais. Então, depois de muitas reclamações dos torcedores, né, de que o time não fazia investimentos, de que precisava contratar, este ano a diretoria foi com tudo e trouxe. Sim. E a gente tem visto esse resultado já no campo, né? Porque o Abel está trocando muito time, a gente já vê que o Palmeiras não tem titulares absolutos ali, ele tira um, coloca outro e o time funciona do mesmo jeito. Ok, teve essa derrota agora para o Flamengo, e a gente sabe como o futebol é resultadista, que uma derrota todo mundo já começa a fazer questionamentos e ok, mas está funcionando, né? Os resultados vão dizendo que isso está funcionando muito bem. Já que a gente está falando sobre não contratar, foi pensando nisso também, nesse planejamento de janela, para repor a saída do Estevão, né? Que agora está se discutindo. E assim, quando eu falo, o Estevão vai sair, tem o Facundo, tem o Paulinho e tal, mas no Mundial vai ter o Estevão. No Mundial tem Estevão. Tem Estevão, eu digo depois. Na sequência, porque aí depois, na volta da data FIFA, você tem a Libertadores, você tem a Copa do Brasil, sequência do Brasileiro, que o Palmeiras quer terminar em primeiro. Então, é isso, é um time que mesmo sem o Estevão, é um time de protagonistas nas posições.
Você vê o Flaco Lopes. O Flaco Lopes perdeu um gol cara a cara com o Rossi. Beleza, um jogo ali e tal. Mas o Flaco Lopes tem entrado e tem entrado bem, tem feito gols. Fez um golaço contra o Ceará. Golaço. Aquilo é um gol de centroavante que sabe fazer gol. Domínio de bola ali, como ele gira e muito marcado, né? Se desvencilha ali dos marcadores para marcar, foi um belo gol. E assim, você fala, ele perdeu um gol cara a cara com o Rossi. Mas e aí o mérito do goleiro também, que estava confiante, que pegou um pênalti, que é um baita de um goleiro. Então, a tendência mesmo, assim, essa pessoa me falou, vai me surpreender muito se o Palmeiras chegar e falar, vamos contratar tal jogador e vamos fazer uma oferta e vamos levar e vamos botar, entre aspas, na mala e vamos levar para o Mundial. E aí é importante ressaltar, o Estevão estará no Mundial, porque a gente está meio que num clima de despedida do Estevão, né? Até porque ele faz o último jogo dele no Allianz Parque amanhã, contra o Sporting Cristal, despedida aí da Libertadores, e depois o Estevão já não atua mais pelo Palmeiras no Allianz Parque, mas no Mundial, claro, vai ser peça super importante aí para o time do Abel. E domingo, o último jogo dele com a camisa do Palmeiras em solo brasileiro, contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E assim, novidade para o Mundial... E é muito legal, o Palmeiras vai levar o Bruno Rodrigues, que é um jogador que está muito tempo parado. Se recuperando de lesão. Teve 2 lesões, né? Fez cirurgia e ele vai ser levado para o Mundial. Não vai entrar, né? Não vai jogar, né? Assim, um Mundial. Mas é um jogador que vai estar com o grupo, já está treinando, está recuperando a forma física, está passando muito bem nos testes físicos. Já está no campo e ele vai ser relacionado. Aí maldosos vão dizer, nossa, o André está falando que o reforço vai ser o Bruno Rodrigues. Não, estou falando que ele vai estar com o grupo. Mas esse moleque, quando ele chega, falo moleque no bom sentido, quando ele chega no Palmeiras, ele estava jogando muito bem no Cruzeiro. Ele fazia muito gol. Você lembra na Série B, quando subiu o Cruzeiro e quando o Cruzeiro já primeiro ano de Série A, se não me engano, ele estava fazendo muito gol, muito bom jogador. E aí o Palmeiras contratou na surdina, ninguém esperava. Foi até uma surpresa na época. Eu fiz a apresentação dele, eu me lembro, ele falando, né, dessa chegada dele. E aí pouco depois ele se machuca, né? Ele não jogou no Palmeiras. Foi logo depois que ele foi apresentado, ele já se machucou. Caramba, isso já tem um tempo, hein? Ele não jogou. Já tem um tempo. Foi talvez início do ano passado? Uns 2 anos que ele... Ele não jogou no Palmeiras. Que coisa. Tomara que se recupere logo. Agora, Ana, já que a gente está no assunto mercado do Palmeiras, queria te perguntar sobre o Mike. O Mike, que é um jogador, né, não é a primeira opção do Abel, até porque o Abel ele pensa a lateral, o lado direito do Palmeiras de uma forma diferente. Ele tem 2 que podem fazer ali de uma forma mais defensiva, 2 mais para frente como pontas mesmo. Ele tem o Alan ou o Alan, tem o Felipe Anderson, tem Gia e tem Marcos Rocha. Mas o Mike, né, e até pela rodagem que ele dá, sempre aparece ali como uma opção. O Mike hoje, ele é visto mais como um ponta mesmo, como um jogador mais adiantado e tem contrato até o fim do ano, ou seja, daqui a um mês já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Não é um atleta jovem, né, já tem mais de 30 anos, 32, 33 anos. Será que o Mike permanece no Palmeiras na próxima temporada? O Palmeiras vai esperar até o final do ano para conversar com esses jogadores mais experientes. Tem sido, assim, o modelo de gestão com esses atletas vencedores, mais experientes do Palmeiras. O Palmeiras não tem chamado para negociar antes do meio do ano ou reta final. O Palmeiras está esperando. Foi assim com Jailson na época, com Fernando Praz, com Felipe Melo... com até mesmo o Deivinho na época. E o Mike é um jogador que ele se reinventou, né? O Abel, assim, muito mérito do Abel também, da comissão técnica. Hoje ele é visto como ponta, né? Até estava brincando sobre a ação comercial que entregou isso, né? O Abel enxerga ele como ponta, não enxerga ele como lateral. Olha aí, a gente está vendo aí. Tem um cantinho ali que o Mike é ponta. Lá. A divisão do Abel, né? Das posições e dos jogadores. Olha lá, você vê lá no cantinho lá, o Mike é ponta. Todo mundo fica de olho em tudo, né? Opa, não pode dar uma brecha. Uma brechinha. E o Mike é ponta, e não tem jeito. Mérito dele, mérito da comissão técnica. Mas, assim, não dá para cravar que o Palmeiras vai renovar o contrato do Mike, a não ser que o Abel queira, faça esse pedido à diretoria de uma continuidade, mas é algo assim que é muito natural. Não há pressa das duas partes. O Mike é um cara muito tranquilo, a relação do
do Fábio Melo, que é o empresário do Mike, com a diretoria do Palmeiras é muito boa também. Então, assim, é deixar para o fim do ano, ver qual que é o saldo, se é positivo, negativo, e deixar a coisa acontecer. Vamos partir já para o primeiro tema, né, do nosso programa, que é exatamente esse. O Estevão, que se despede do Allianz Parque, não do Palmeiras, evidentemente. Ele vai jogar, se tiver tudo bem com ele e tal, no jogo de domingo, né, contra o Cruzeiro lá em BH, que também ganhou um ar de decisão aí para essa primeira perna, né? O brasileiro adora esses negócios, né? Ele decide o campeonato com 10 rodadas e enterra o campeonato com 10 rodadas no final. Mas faz parte, é assim mesmo que funciona. Vamos que vamos. Latifi, é o seguinte, muita gente me perguntando, né, se vai ter festa, se vai ter alguma coisa assim, porque o Palmeiras tá classificado, não tem mais o que fazer na Libertadores neste momento, né? Está classificado em primeiro geral, não será mais alcançado. Você tem alguma coisa? Vai ter festa? Como vai ser a quarta-feira, também conhecida como amanhã? Pois é, Massa. Existe essa expectativa do torcedor do Palmeiras por conta do que foi a despedida do Endrick no ano passado, né? O Palmeiras empatou em 0-0 com o São Lourenço em casa e basicamente não teve nada. Foi uma despedida meio sem graça, assim. O Endrick não teve homenagem, não teve nada do tipo. E não por culpa do Palmeiras, né? Sempre bom lembrar que em partidas da Conmebol, todo o protocolo de pré-jogo é deles. Então o Palmeiras fica refém disso. E se o Palmeiras não segue o que a Conmebol determina, o clube é multado. O que eu ouvi do Palmeiras foi que eles estão aguardando uma resposta da Conmebol para entender o que eles vão fazer. Ou seja, o Palmeiras procurou a Conmebol para tentar fazer algo especial para o Estevão e está esperando um parecer positivo deles para acontecer alguma coisa. O jogo de amanhã, como você disse, Massa, não vale muito, mas o Palmeiras barateou os ingressos, que estava conversando até com o Danilo mais cedo, mais uma vez a diretoria do Palmeiras barateou, o que é muito importante, e é bom, né, para deixar a casa cheia para o último jogo do Estevão lá, que é muito importante também, e o menino merece uma festa especial com casa cheia, e é uma chance também de ver outros jogadores, né, porque existe uma expectativa do Abel colocar um time mais modificado, né, sem tantos jogadores assim, quem sabe Paulinho no time titular, que não está tendo uma sequência, o Estevão podendo atuar, então é uma oportunidade muito bacana para o torcedor que não vai em todo jogo, mas que agora tem uma oportunidade de pagar mais barato nesse ingresso. Aí, Lavieri, me conta, e você, cara? Bom, mais de 27 mil ingressos já vendidos com antecedência, essa era a parcial das 2 horas da tarde, uma boa parcial. Eu sempre fui crítico à precificação dos ingressos do Palmeiras, então eu faço questão de elogiar todas as vezes que isso for continuar, e está continuando para esse jogo de amanhã. R$20 o ingresso mais barato, eu acho excelente, porque muito também pela demanda, né? O custo-benefício, lei da oferta e procura, desculpa. Tá vazio o estádio, tem que diminuir o preço, e foi isso que o Palmeiras fez, com um certo atraso, mas fez. O estádio vai estar lotado. Eu, sinceramente, entendo se não tiver grandes festas e grandes despedidas para o Estevão, não só pelo Conmebol, pelo rito da Conmebol, desculpa, mas também por estarmos ainda no meio da temporada, por estarmos em um jogo que, querendo ou não, ainda vale 3 pontos, e que o Palmeiras precisa levar a sério, que a gente sabe toda a cartilha do Abel, domingo tem jogo contra o Cruzeiro. Eu não estranharia nem sequer se o Estevão fosse poupado, jogasse só no fim do segundo tempo, por exemplo, jogasse 20 minutos, porque eu sei, é uma despedida, é legal, é bonito, mas não dá para ser colocada como a prioridade do dia a despedida. Então, se ele precisar jogar 20 minutos para estar melhor, para pegar o Cruzeiro, que é o jogo que realmente importa nessa sequência, eu acho que é uma boa decisão. Vamos ver como que o Abel vai lidar com essa questão, mas eu estou tranquilo aí para essa semana, para esse jogo. Obviamente não tem muito mais o que esperar, e acho que o Estevão sai, já adiantando um pouco da matéria que o Latifi vai dar amanhã, sai com um saldo positivíssimo, sei lá como é a palavra melhor para usar,
uma grande passagem desse moleque de 18 anos, que eu tenho certeza absoluta que vai brilhar muito mais lá, porque ele vai ter muito mais condições de brilhar. Gramados melhores, um calendário melhor, não tão melhor como já foi o europeu, mas ainda assim melhor do que o brasileiro. E acho que vai ser um grande início para o Estevão na Europa. Muito bem, essa é sempre uma dúvida que paira, né, para um garoto aí que completou 18 anos recentemente, é um fenômeno, sim, um jogador muito diferente, fez coisas lindas em campo, mas o meu ponto é ele consolidar, eu penso sempre no Palmeiras, né, o Palmeiras para mim sempre está em primeiro lugar com o olhar jornalístico que eu me proponho a ter para o clube, que é a consolidação de uma base, né, extremamente vitoriosa, né? O trabalho do João Paulo, de todos, né, também dos auxiliares do Abel, que sem eles a base também não teria sido utilizada, não teria evoluído, enfim. Lembrando que isso tudo começou lá atrás, tudo bem, ok, com o Paulo Nobre, mas que a gastança do nosso querido Alexandre Matos e do Maurício Gagliotti, na época, fizeram com que o clube optasse pela base quando o Luxemburgo foi contratado, e aí isso começou a virar de forma inacreditavelmente competente, né? Então, eu acho que é isso. Para mim, é consolidar uma marca mundial, uma marca global, que é a base da Sociedade Esportiva Palmeiras, meus caros. Não à Então, toa, cara, Massini, oi. aproveitando seu raciocínio, o Luigi está longe de ter feito grandes jogos incríveis e está no radar de vários times aí da Europa. O Arsenal, inclusive, foi nomeado aí como um dos interessados. O Vitor Reis era reserva, jogou poucos jogos e foi vendido por 35 milhões de euros. Isso é uma consolidação, é um rótulo de um produto, para a gente falar do jeito mais mercadológico possível, é um rótulo que garante qualidade. Então, isso é muito importante. Qualquer jogador do Palmeiras para fora já é mais valorizado. Lembrando, nos últimos 3 anos o Palmeiras fez negócio com Real Madrid, Chelsea, Manchester City. Não é pouca coisa. Não, e Márcio, e só para terminar de falar do assunto Estevão, é um pouco chato, até vi o Amorim, nosso colega do Pó de Porco, falando sobre isso, de muitos torcedores minimizando essa trajetória que o Estevão teve no Palmeiras, falando que não decidiu o jogo grande, que não fez gol em clássico, tudo bem, mas o Palmeiras do último ano com o Estevão, se a gente pegar esse recorte do meio do ano passado até hoje, ele é o principal nome do Palmeiras. Se o Palmeiras competiu ano passado por algo até o final do ano, foi por conta do Estevão, então tem que valorizar sim, porque quando ele estiver lá na Europa vai ter torcedor chorando, sentindo saudade, viu? E vamos trazer aqui agora mais algumas informações do Sporting Cristal, que é o próximo adversário do Verdão, para fechar a fase de grupos da Copa Libertadores da América. E temos aqui a classificação do grupo do Palmeiras. O Sporting Cristal ainda tem objetivo nessa competição. Tem chance matematicamente de se classificar, mas precisa tirar um saldo grande em relação ao Cerro Porteño, vencer o Palmeiras em São Paulo e torcer para o Bolívar vencer o Cerro Porteño lá na altitude, algo que é muito provável. O problema é o Sporting Cristal vencer o Palmeiras tirando esse saldo, mas pode se classificar em terceiro do grupo, o que lhe dá uma vaga na Copa Sul-Americana, ou seja, eles ainda têm um grande objetivo nesse jogo desta quarta-feira. Estou trazendo aqui os últimos 5 jogos da equipe peruana. São 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo, eles jogaram contra o líder da competição do Campeonato do Peru, que é o Universitário, e perderam pelo placar de 2-0. Essa derrota deixou a equipe do Sporting Cristal na 8ª colocação do peruano. Já os últimos confrontos contra o Palmeiras pela Copa Libertadores são 3 no histórico. São 2 vitórias do Palmeiras e 1 vitória do Sporting Cristal no ano de 2013. Enfim, essas são as informações aí desse próximo adversário do Verdão, que tem objetivo nessa partida, mas o Palmeiras é muito melhor. Vamos ver como o Abel vai lidar com o elenco, já pensando também no jogo do final de semana pelo Brasileirão. Como o Palmeiras já está classificado, mas tem um detalhe, a despedida de Estevão. Enfim, essas são as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!